Caindo para dentro aqui. Afinal, super quarta. Eu peguei essa foto aí da CNN, por isso que tá a fonte CNN, tá? Super quarta. Decisões dos juros americanos, decisões do Brasil, eleições do Congresso, né, no Senado, na Câmara. E aí, deu medinho? Deu medo? Deu receio? Deu. E aí, me conta. Por quê? Se deu, você vai aprender a não ter, a descobrir rotinas e atitudes para não ter medo disso. Você pode estar precavido, você pode bolar planos, né? E caso queira operar especificamente a notícia dada, né? É importante você fazer isso, bolar planos para realmente operar. Por exemplo, se gosta de volatilidade, decisão do Fed, decisão do Copom, decisão do Banco Central Europeu, o NFP e tudo mais, né? Beleza, só que não pode ter medo. E aí eu vou te mostrar o porquê que não pode ter medo, né? Mas antes de mostrar o porquê que não pode ter medo, deixa eu dizer uma coisa. Olha para os meus olhos azuis aqui. Olha para os meus olhos azuis aqui. Galera, muitos trades, principalmente, tá? Os mais novos, né? Quem não, quando começa, né? Na sua jornada como operador, qual é o segredo? Qual é o segredo mágico daquele operador aí que a gente vem conseguindo manter acima do Ibov, do S&P há bons anos já, rentabilidade acima e tudo mais. A gente pensam que tem um segredo louco. E a grande verdade, pessoal, acredita em mim, tá? Vocês podem falar com qualquer um, né? Até hoje a gente vai dar uma faladinha disso aqui, que é uma das coisas que provavelmente você está fazendo. E esse livrinho antigo, ele vai te ajudar a superar isso aqui. Esse é o livro do Benjamin Graham, tá? Que é o... Todo mundo fala, né? Investidor inteligente. Muita gente fala, mas pouca gente leu, né? Mas vamos lá, olha só. Galera, não existe segredo. Ser um operador, um especulador, é igual a qualquer outra função. Isso é, você tem que ter estratégia, conhecimento, disciplina, resiliência e principalmente mindset. Por quê? É um conjunto dessas variáveis que vai te levar realmente a ter um resultado performando bem, às vezes acima do índice, às vezes abaixo do índice, às vezes muito acima do índice, às vezes um pouco abaixo do índice, e isso é o dia a dia. Então, para com essa coisa de querer buscar segredos, setup perfeito, estratégia perfeita, né? Buscando algumas coisas, fórmulas mágicas que não existem. Pode ter certeza. Se existissem, se é que existem, não estão disponíveis para nós aqui. Né? Muito bacana também, se você tiver uma oportunidade de ir entrar num banco, ver como é que funciona uma tesouraria, numa corretora, numa mesa de operações, é bacana também, muita gente fica falando sobre coisas que ninguém usa, mas né, tá aí. E a outra coisa, um hábito muito comum, né, que eu volto aqui, meus amigos portugueses, né, a gente tem assinante português no site também, espontâneo, e eu sei que tem gente portuguesa aqui também assistindo, olha só, a tradução do espontâneo, que se faz voluntariamente, de moto próprio, tá? E aí é que a gente cai na coisa assim, ó, não caia nessa de espontaneidade no mercado. Sendo sincero, existem raríssimas vezes que a gente tem espontaneidade, que tu vê uma operação espontânea no mercado, seja por uma quebra de arbitragem, né, uma possibilidade de arbitragem, uma quebra de fundamento, uma quebra de estrutura técnica, tudo bem, de vez em quando tem uma espontaneidade, mas o que faz o nosso resultado é ter um plano claramente definido, galera, e é assim, ó, dia a dia, hora a hora, seja você quiser ter uma janela de operação só operar de manhã, só operar à tarde, só operar à noite, tudo isso é possível e com boas oportunidades, mas entenda que o plano claramente tem que estar definido, estruturado, porque se não, talvez você não tenha se dado conta. Se você não tem um plano bem claro, bem estruturado, o que acontece? Muito provavelmente, já fiz uma abertura falando sobre esse tipo de erro, mas muito provavelmente você se expõe a riscos desnecessários. Muito provavelmente você acaba tomando posições, abrindo um risco, não sem necessidade, se colocando em situações complicadas, né, simplesmente por ser espontâneo, tá? Seja espontâneo em outras áreas da tua vida, mas não seja espontâneo no mercado não, que vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. Outra coisa, intuição e plano. E aí é que eu quero entrar aqui no Senhor Mercado, né? Tem muita coisa boa nesse livrão, tá? Tem muita coisa boa. Mas
Um conceito que foi mais, né, difundido e é muito bacana é o senhor mercado. O senhor mercado, para fazer uma analogia, é o cara que chega, ele tem as mesmas ações, mesmas CFDs que você tem, e um dia ele está contente, uma hora ele está contente, ele quer comprar tudo, o preço que for, no segundo depois ele quer vender tudo porque vai acabar o fim do mundo, e isso acontece muito, uma atitude muito comum para quem está iniciando, né? Por quê? Quando e aqui está a diferença, quando você entende o que está fazendo, por que fazer, quando fazer e como fazer, né, isso tudo a gente trabalha no site, mas você também trabalha, né, seja de onde você vier, você vai entender que os meus movimentos não são aleatórios, como o senhor mercado é. Hora tá bom, hora tá ruim, hora comprar, hora vender. Não, pera um pouquinho. Os movimentos, eles são consequência de uma estratégia bem estruturada, de uma estratégia que vai refazer muitas e muitas vezes, certo? E isso é tão importante que se você se mantém no plano, claro que buscando novas estratégias, aumentar o pool, né? Como é que o pessoal usa em português? A caixa de ferramentas, mais estratégias, tudo mais, isso é benéfico até um ponto, tá? Mas depois você vai misturar tudo, vai dar ruim. Mas voltando aqui, a questão se você tem um plano, planejamento, segue o plano. Segue o plano. Esquece o senhor mercado. Esquece o senhor mercado. Você vai ver que provavelmente você está se encontrando naquele momento que está na hora ali, vou comprar, vou vender, aquela coisa toda, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Uma outra atitude muito comum que diferencia, né, entre os iniciantes e os que conseguem resultados consistentes é a questão sim ou sim da supermemória. O que é a supermemória? E aqui eu faço um teste com você. Olha só. Se eu olhar para você e eu perguntar, amigão, amigona, qual foi os últimos trades positivos e quais foram os últimos trades negativos que você teve? Rápido, me dá. Muito provavelmente, isso se explica psicologicamente, mas muito provavelmente você vai lembrar os gains. Os gains é os lucros. Pode ser um lucro passado. Não, olha, foi um trader top que eu fiz, etc. E os preju, você não lembra. E aí você parece clichê, e não é clichê, é a realidade de quem faz. Quando a gente vai mapeando as operações, isso é, quando a gente tem um trading plan, quando a gente tem um registro das coisas que a gente está fazendo, quando dá errado, a gente consegue identificar. Deixa eu dar uma palhinha aqui, por exemplo, do que eu faço com muitos mentorados meus, né? Muitos mentorados meus acabam caindo nesse erro. O que é o erro? Não trazem o que estão fazendo, simplesmente, não, está na minha memória. E aí acontece uma coisa, acontece que a gente não consegue evoluir. Como assim não consegue evoluir? Consegue evoluir porque analisando o que deu ruim, não tenha medo, né? Fique brabo, errei, tá, tudo bem, tá, deu stop, aquela coisa toda. Depois analise. Eu não quero dar uma porcentagem porque varia muito de tipo de pessoa, de personalidade, de operadores, tá? Mas uma porcentagem alta de todos os mentorados que eu já tive até hoje, já foram vários, centenas, muitas vezes eu encontro erro de disciplina quando tem trading plan. E aí, quando eu consigo fazer com que a pessoa tenha um registro de operações, eu consigo rapidamente ajudá-la a encontrar o que aconteceu e, pum, o resultado vai para cima. Então, sempre tenha um registro das operações aí para você, tá? É muito importante isso aí. Outra coisa, né? não dei risada, mas a Shakira, aquela cantora, ela tem uma música que se chama I'm Crazy But You Like It, louca, louca, louca. Não vou dançar aqui, né? Então é aquela coisa. Não seja Shakira. Não seja Shakira. Como assim, Marco, né? O que é isso? Não seja a Shakira, quando eu comento isso, é para você não ser aquele operador, aquela operadora, que a cada hora usa um risco diferente. Não seja assim. Né? Tem o que a gente chama de flutuação de risco. Não. Você pode ter uma margem, dando um exemplo. Marco, me explica melhor. Olha, você gosta de utilizar 1% por operação. Tá? Você pode utilizar de 0 a 1. Beleza, mas não passa de 1. Né? E tenta sempre manter
Vou dando um exemplo, 0,75, beleza, tenta manter. Isso aí vai aumentando, tem toda uma estratégia de aumentar risco e tudo mais, né? Como você vai se expondo mais ao mercado. Mas o que acontece muitas vezes com os iniciantes? Os iniciantes, eles cada hora é um risco. Cada hora é um lote, cada hora é um número de contrato, cada hora é um número de lote de ações, número de contratos, lote no MetaTrader, ticks e tudo mais. E aí, o que acontece? Deixa eu dar um resumo grande. Quando você tem uma variação, uma flutuação tão grande de risco, sem padrão nenhum, o que acontece? A relação risco-ganho vai para o espaço. Quando a relação risco-ganho vai para o espaço, o que acontece? Muito provavelmente a sua esperança matemática positiva foi para o espaço. Se a esperança matemática positiva foi para o espaço, entre aspas, né, caso você não conheça, abre com parênteses aí, ganhar mais do que perder, fecha parênteses, seja a primeira abertura, seja bem-vindo, né? Se a sua esperança matemática positiva foi para o espaço, provavelmente você nunca vai conseguir ter resultado nem manter o resultado. Então não seja uma Shakira, né? Goste da Shakira, né? Sei lá, cante a Shakira, mas não seja uma Shakira no mercado. E deixa eu dar uma coisa assim, uma dica de ouro, por exemplo. Aqui os percentuais vão variar muito, tá? Você provavelmente, se você tem contato com traders profissionais e que tem resultado, você vai vir falando sobre técnica de negociação, gestão de risco e mindset, o controle emocional, tá? Aí cada um vai dar uma porcentagem e uma coisa que acontece, não caia nesse, como eu posso falar uma palavra? Nessa mudança, né? Por exemplo, vou dar uma analogia. Quando você começa a andar de bicicleta, você coloca as duas rodinhas. Aí depois tira uma rodinha, tira outra rodinha, alguém ajuda e depois você anda sozinho, né? E quando você está começando, e aí você olha um trader experiente e vai dizer, cara, olha só, é muito mindset, a estratégia lá não é tão importante. Sim, mas ele já domina a estratégia, você não domina. Cuidado com esse desvio de posição, eu chamo. Não é maldade, tá? Se você me perguntar, eu vou dizer, olha, gestão de risco, estratégia e mindset são importantes. Conforme a etapa onde você está no processo, cada um vai ser mais importante que o outro, vai ter uma predominância, certo? O que adianta você ser disciplinado, ter uma gestão de risco, ter um mindset perfeito se não tem estratégia? Não adianta de nada. Então, vocês entendem que esses pilares, né, que são os pilares da MTIM que a gente trabalha, são importantíssimos. Então, cuidado com as porcentagens, 60, 30, 10, 50, 25, 25. Saiba que os três são muito importantes e você precisa desenvolver os três. Os três precisam ser desenvolvidos. Conforme a etapa, o processo, onde você está no processo, você vai ter dificuldade e necessidade de aplicar e desenvolver mais um do que o outro, tá? Então não seja crazy, né? Não use a Shakira, esteja um planejamento bem feito. Então vamos fazer que nem o Jô, fechar tudo. Galera, esqueçam o segredo. Não existe o segredo. O segredo é um conjunto de coisas, né? Disciplina, conhecimento, estratégia, mindset, gestão de risco, tudo equilibrado. Não seja espontâneo, tenha um plano. Intuição somente raríssimas vezes, né? E ainda dando uma dica, quando fizer um trade na intuição, use um pouquinho menos de risco, tá? Certo? E muita gente fala do Peter Lynch, mas nem leu os livros dos Peter Lynch. Peter Lynch fala sobre isso também, tá? Super memória não, por favor. Tenha registrado ali o trading plan e tudo mais. Se você não tem um trading plan, se quiser, me chama lá na MTIM, @MTBR, eu te mando um trading plan. E, por fim, não seja a Shakira, tá? Não seja crazy, tenha uma gestão de risco, tenha um risco bem alinhado e o siga. Então, galera, muito obrigado pela presença de todos, obrigado pelo like, manda aí o aviãozinho, compartilhar no grupo do amigão, do Super Trader, né? E uma excelente semana de operações. Se quiserem ver as nossas operações dos alunos da MTIM, tá tudo lá no @MTIMBR. Seja muito bem-vindo a seguir e uma ótima e excelente operação para todos nós que realmente operamos o mercado de verdade, não é simulador, tá bom? Grande abraço e bons trades a todos nós.